Oi gente, tudo bom com vocês? Então, a gente está na parte 2 do início da Idade Moderna. Então, vamos começar. O enfraquecimento da nobreza e a aliança chamada rei-burguesia. A falta de terras disponíveis na Europa dificultou a formação de feudos. Feudos são meio que locais onde o rei lucrava. Então, não tinha lugar para reis, a nobreza, a realeza, fazerem feudos. Então, eles acabaram enfraquecendo. Progressivamente, o poder dos nobres se enfraqueceu. Essa situação se agravou, ela ficou mais grave no século XIV, com a incluindo a rebelião das camponesas, as rebeliões camponesas, dos camponeses, que contestavam a exploração servil empreendida pelos senhores feudais, dizendo que eles estavam explorando muito eles não deviam fazer isso, eles não deviam fazer aquilo. No entanto, a recente burguesia era beneficiada pela ampliação da economia comercial. Os desafios enfrentados pelos burgueses, contudo, eram muitos. Eles eram assaltados nas estradas, precisavam pagar impostos aos nobres ao atravessar suas terras e tipo pedágio. E lidavam com uma grande variedade de moedas, pesos e medidas. Cada feudo tinha um sistema próprio. A burguesia necessitava de proteção e de medidas que facilitassem a consolidação de uma economia monetária. Dessa forma, surgiu uma importante aliança na transição da Idade Média para a Idade Moderna, rei-burguesia. Para o monarca, que é o rei, o governante, o dinheiro do burguês poderia fazer ele se beneficiar, ele ter uma vantagem, aumentando o poder político e econômico. O econômico é do dinheiro. Para a burguesia, para a burguesia era a chance de tornar a economia mais fluida, acordando o rei a doação de medidas administrativas que incentivassem o crescimento do comércio. A burguesia iria fazer esse acordo com o rei porque para ela o comércio ia crescer muito e eles iam ganhar muito dinheiro. Durante a época medieval, o poder político era descentralizado, não era centralizado em uma pessoa só. Apesar de o rei ocupar uma posição de destaque, ele está bem destacado lá, eram os nobres que, na prática, garantiam sua proteção por meio do exército de vassalos, que é um exército. A força do rei era limitada e os senhores feudais detinham poder local, determinado às normas dentro de suas propriedades. No entanto, o renascimento do comércio e a crise do século XIV proporcionaram muitas transformações na Europa. A Europa vai mudando. O enfraquecimento da nobreza e a aliança entre si e rei e burguesia contribuíram para o processo progressivo de centralização do poder real, para um rei só centralizar tudo. Ao contrário do frágil monarca medieval, o rei moderno promoveu a unificação territorial e a expansão da economia de seus reinos. Unificação territorial é para todo o território ser mandado por somente uma pessoa. E a expansão econômica de seus reinos é porque eles negociam com um reino, com outro. Eles expandem para começar a vender coisas para mais lugares, mais gente e ganharem mais dinheiro ainda. Para que esses objetivos fossem alcançados, alguns procedimentos precisaram ser implantados pela realeza, tais como a formação de um exército permanente, a melhoria do sistema fiscal, que é a arrecadação de impostos. Eles iriam melhorar para ninguém dar, meio que um roubo, a pessoa não pagar um imposto.
a criação de uma burocracia, que é os funcionários, e a padronização da economia monetária. A centralização ocorreu em duas fases. Na primeira, uma família da nobreza ganhou o poder sobre as demais famílias de nobres da realeza. Ganhou poder sobre as demais famílias, concentrando esse poder na figura do rei. Na segunda fase, com o monarca controlando cada vez mais terras e súditos, mais funcionários, foi de burocratização. Embora o rei fosse a figura mais importante politicamente falando, seu poder de decisão era dividido com uma corte de funcionários de Estado, ou seja, o poder era descentralizado dos nobres. O poder descentralizado dos nobres foi substituído primeiro pelo poder pessoal, um rei só mandar, e depois pelo poder do Estado liberado pelo rei. Antes era todo mundo que mandava, aí depois é um rei só, e agora no último era os funcionários e o rei. Uma corte tipo conselheiros. A imposição desses monopólios ocorreu conjuntamente a partir da constituição de uma administração de um aparelho de dominação diferenciado. Assim, os poucos se deu a formação de Estado caracterizado pela divisão. Logicamente, a transição da fragmentação medieval para a centralização política moderna, fragmentação de todo mundo mandar, para a política moderna, que deu origem ao Estado Nacional Europeu, os primeiros estados, os países, cidades. Foi um processo lento que se desenvolveu de diferentes formas. Cada reino viveu essa transição em um contexto específico. Todos os reinos tiveram essa transição, só que foram de um jeito diferente. Espero que tenham gostado. A gente acabou com toda a história da Idade Moderna da Europa, tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.